Paz, irmãos, Deus abençoe a todos, dando continuidade à nossa mensagem com o título principal, Garimpando a Bíblia, dever de todo cristão genuíno. O nosso texto principal é 1 Timóteo, capítulo 1 até o capítulo 6. Nosso assunto se refere a isso, e o que Paulo trata com Timóteo é sobre os falsos ensinos, falsos mestres dentro da igreja. E Paulo, de uma forma muito clara nessa carta, ele diz que ou os líderes desconheciam, né, por ignorância, que no original ignorância é trevas, né, estavam totalmente perturbados, ou ignoravam por interesse próprio. E aí nós vamos relatar a seguir, né? E a gente entende que a igreja esconde a verdade ou desconhece a verdade. Mais claramente é isso que Paulo quer dizer ali, né? Então os falsos mestres, né, de outrora, a gente tem que estar atento que continua da mesma forma hoje, né? Porque eles mentem a respeito do que Paulo verdadeiramente falou. E Paulo foi muito específico à igreja de Éfeso ali, né, quando diz que são ignorantes porque ou não manuseiam também bem a palavra de Deus. E 2 Timóteo 2,15 fala isso aí, sobre o manusear, estudar, né? E às vezes o pastor, o líder, pode estar muitos anos dentro da igreja, mas aprendeu alguma coisa e aceitou aquilo como verdade, e a Bíblia diz alguma coisa diferente. Tem um historiador, o Leandro Carnal, que ele diz no encerramento de uma turma de faculdade da USP em São Paulo, onde ele é professor, ele disse aos graduandos assim, a USP vai dar a vocês um diploma, mas são vocês que vão colocar em prática a vida e na vida de vocês a verdade daquilo que foi aprendido ali, e acrescentando, e que busquem outras verdades, né? A verdade absoluta é só a palavra de Deus. Então a Bíblia, nós não podemos ficar com a verdade que uma pessoa diz, nós ficar com a verdade que a palavra de Deus diz, né? Então a gente pode ter aprendido muitas coisas no decorrer da vida, né? Mas o nosso dever é buscar conhecer mais e também outras fontes, né? Não é porque eu estou numa denominação que eu não vou acompanhar outras mensagens, outros pregadores, né? Ler bons livros de homens que passaram, né? Tem os estudiosos, os teólogos, eles enfatizam que nem Paulo, nem Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo proibiu, né, permanentemente que as mulheres ensinassem. No capítulo de 1 a 23, Paulo trata desse assunto, né? Porque além de desagradar a Deus, a ira e a controvérsia dificultam a oração, né? Porque há uma ação do inimigo, né, quando há essa controvérsia da palavra de Deus, né? É o mesmo texto com várias interpretações ou várias revelações, entre aspas, né? E às vezes, para ser o que queremos, temos de olhar para o que não queremos ser, né? Então a gente precisa ter um olhar para o que diz a Bíblia. E sempre, todos os irmãos, tudo que está escrito, por dizer assim, sempre precisamos olhar para o que diz a palavra de Deus. E Deus quer que a gente venha imediatamente obedecer e inteiramente. O nosso objetivo, a nossa meta, ela deve ser uma relação correta com Deus e também com os outros, sempre à luz da palavra de Deus, o que está escrito nesse livro preto aqui, né? E Paulo também dá uma pincelada. O fato de uma mulher querer ser atraente não está em desacordo com as escrituras. Olha que interessante que Paulo diz, né? Que há uma confusão em muitas igrejas, mudou um pouco, mas está. A beleza, porém, começa no interior de uma pessoa. Um caráter manso, modesto e amoroso ilumina a face de uma maneira que não pode ser reproduzida pelos melhores cosméticos e joias do mundo. Interessante isso que Paulo diz, né? E um exterior cuidadosamente bem tratado e elegante será artificial e frio, a menos que a beleza interior esteja presente. Então, a exterior não anula a interior, mas a interior, ela vai se sobressair sobre a exterior. O que interessa para Deus é o que está dentro de nós. Então não vai ser uma roupa, uma joia, cabelo pintado,
que seja que vai, né? E aí Paulo confirma assim, ou os líderes desconhecem por ignorância ou ignoram por interesse próprio o que está a seguir. Eu falo assim, que na cultura judaica do primeiro século não era permitido que as mulheres estudassem. E quando Paulo, isso aí no primeiro século, na cultura judaica, para os judeus, né? Aí Paulo diz que as mulheres deveriam aprender em silêncio com toda a submissão. Ele estava lhes oferecendo uma nova e surpreendente oportunidade. Paulo não queria que as mulheres de Éfeso ensinassem porque ainda não tinham conhecimento da experiência suficiente. Então a igreja esconde essa verdade, ou desconhece a verdade, talvez porque não vai ler, não vai aprender. Então Paulo está dizendo que, como elas ainda não tinham aprendido, não tinham conhecimento suficiente, então ele diz assim, que elas ficassem em silêncio, entendeu? A palavra é submissão, é essa mesmo, assim, mas não excluindo elas da participação no ensino. Ele continua. A igreja de Éfeso tinha um problema particular com os falsos mestres. Evidentemente, as mulheres eram especialmente suscetíveis aos falsos ensinos. Olha o que diz Paulo, né? 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Porque ainda não tinham conhecimento ou experiência suficiente. Então os falsos mestres de outrora continuam hoje, não é diferente. Muitos não permitem ou até proíbem que as mulheres ensinem, porque mentem a respeito do que Paulo verdadeiramente falou. Foi isso que Paulo falou. E foi específico à igreja de Éfeso. Ou são ignorantes ou não manuseiam bem a palavra de Deus. É muito claro, muito transparente o que o Paulo estava dizendo. São duas coisas distintas, o porquê. É evidente que as mulheres eram especialmente suscetíveis aos falsos ensinos. Segundo Timóteo, referimos ali, porque ainda não tinham conhecimento bíblico suficiente para discernir a verdade. Se ninguém é ensinado, né, os professores estão aí para ensinar, e um vai ensinando o outro, vai ensinando, mas não isenta de que o professor continue a buscar os estudos, né, se aperfeiçoar cada vez mais. E aí Paulo cita aqui até um exemplo desse negócio de não proibir permanente as mulheres. Uma companheira de ministério foi recomendada por Paulo, Priscila, esposa de Áquila. Ela ensinou a Apolo, que era o grande pregador, Atos 18, 24 a 26. Então Priscila pastoreou Apolo, ensinou Apolo. Não tem nada de errado, né? Além disso, Paulo frequentemente menciona, né, outras mulheres que ocupavam funções de responsabilidade na igreja. Febre trabalhou na igreja, Romanos 16:1. Maria, Trifena e Pérside eram obreiras do Senhor, Romanos 16, versos 6 e 2. Assim como Évode e Sintique, Filipenses 4 e 2. Em sua referência, as mulheres ouvirem e aprenderem em silêncio, e com toda a submissão, Paulo está falando sobre uma atitude calma e compostura, não de silêncio total. Por isso que é bom ter um bom dicionário português, é bom buscar um site em hebraico para buscar a raiz das palavras ainda, porque a tradução às vezes ela traduziu aquilo que era oportuno para o contexto, né? Mas alguns textos, algumas histórias ali que precisa de uma busca maior, a gente vai procurar, né, para poder se realmente entender o propósito todo e não continuar na ignorância espiritual. Além disso, o próprio Paulo ele reconhece que as mulheres oravam e profetizavam publicamente. 1 Coríntios 11, 5. Aí ele cita o papel dos homens e das mulheres, né, no casamento, Efésios 5, 21 a 33, Colossenses 3, 18 a 19. Aqui ele fala sobre o papel dos homens e das mulheres dentro da igreja. Alguns estudiosos veem esses versículos a respeito de Adão e Eva como uma ilustração do que estava acontecendo na igreja Efésia. Esse é o significado, o porquê de Paulo ter feito essa referência. Da mesma forma que Eva havia sido enganada no Jardim do Éden, as mulheres daquela igreja estavam sendo enganadas pelos falsos mestres. Essa é uma verdade contextualizada, uma verdade absoluta, verdadeira, que foi o que estava acontecendo, e não é diferente dos dias de hoje. E da mesma forma que Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus, os homens da igreja de Éfeso deveriam ser os primeiros a falar e a ensinar, porque tiveram mais treinamento. É uma questão cronológica, de ordem, mas a ordem não altera, né? Não tem assim, a ordem não altera, né, o resultado final, né? Se botar 2 mais 1 ou 1 mais 2, o resultado vai ser o mesmo. É isso que Paulo está tentando explicar de uma maneira bíblica.
Esse ponto de vista enfatiza que o ensino de Paulo aqui não é universal, mas se aplica às igrejas com problemas semelhantes, né? Paulo não está desculpando Adão por sua participação na queda, Gênesis 3, versículos 6, 7, 17 e 19. Pelo contrário, em sua carta aos Romanos, Paulo atribui a Adão a culpa pela natureza pecaminosa da humanidade. Romanos 5, 12 a 21. Romanos empurrou para Eva, né? Eva empurrou para Adão, Adão empurrou para Deus e estava empurrando para Satanás também. Timóteo é um bom exemplo de que alguém que foi influenciado por familiares e tementes a Deus. Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd eram crentes judias que ajudaram em sua formação e promoveram seu crescimento espiritual. Teve uma coisa de errado? Foram duas mulheres que ensinaram. Era a mãe e a avó, e aí eram mulheres. Ensinaram um pastor. Se você for líder da igreja, observe o relacionamento de Paulo com este jovem discípulo, seus conselhos e direção cuidadosa. Se for iniciante na fé, um neófito, né? Siga o exemplo dos fiéis líderes cristãos bibliocêntricos, como Timóteo, que imitou o modo de vida de Paulo, e Paulo seguia e imitava o modo de Jesus, e Jesus seguia e imitava o modo de Deus, cá na Bíblia que ficou registrado, né? Se você for um pai, pense no profundo efetivo positivo que um lar cristão pode causar aos membros da família. Uma mãe e a avó fiéis levaram Timóteo a Cristo e o ministério dele ajudou a mudar o mundo. Por que muitos jovens, né, saem da igreja onde tem pastores, líderes? Porque descobrem uma outra verdade que não lhe foi ensinada, principalmente de hábitos e costumes. A gente está vendo direto nas igrejas isso aí, que a mulher tinha que usar só vestido, cabelo comprido e outras coisas mais compridas, que os jovens não podiam fazer isso, aquilo ali. Estão saindo para ir para outras igrejas que são bibliocêntricas. Por isso que muitas igrejas também estão sendo esvaziadas. E um texto aqui: cuidado com os teus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com as tuas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com os teus hábitos, eles modelam o teu caráter. Cuidado com o teu caráter, ele controla o teu destino. Cuidado com as escrituras sagradas, elas te dão a vida eterna, mas também te tiram. O que Jesus diz, Paulo diz, João em Apocalipse, tem acrescentar, né, não te uma vírgula. Tem a sugestão de louvor que nós vamos colocar aqui. Sou eu, né, com Flávio Medeiros, um louvor abençoado. Texto básico nós referimos no início, né? 1 Timóteo de 1 a 6. Que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, vosso Senhor. 1 Timóteo de 1 a 2. E a gente sempre reforça, né? Leia a Bíblia. Um texto fora do contexto gera pretexto para heresias. Várias interpretações de cada um dizendo uma coisa. E sempre a gente aconselha assim, as versões, a NVI e a NTLH, que é uma versão com a linguagem de hoje, e um dicionário português, e um site na internet em hebraico para alguma palavra que possa mudar algum texto. Amplie o nosso entendimento, né? Sempre lembrando que o hebraico e o grego da história, quando foi escrito a palavra de Deus, a tradução, não é mais falado hoje, é um outro hebraico, é um outro grego. A vida continua, as coisas mudam, né? A palavra não muda, mas há uma interpretação diferente, mais atual, né? Siga homens de Deus do mundo inteiro que trabalham dia e noite nas Escrituras para nos ajudar a compreender o que não sabemos. Nós não sabemos tudo, nem conhecemos tudo, mas a gente vai em busca de pessoas, homens de Deus no Brasil e no exterior, que postam estudos pela internet. A gente confronta com a palavra de Deus, mais que a gente que vai estudando, vai buscando, para a gente também estar mais dentro do plano de Deus, da palavra absoluta de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e diga ao mar que você não vai passar. Sou eu quem mando o céu derrama a chuva, mando o dilúvio e a terra inunda.
fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe na prova, tira a prova e